Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e vou falar sobre a série Em Nome do Céu, nova minissérie do Star Plus que estreou hoje, quarta-feira, dia 10 de agosto. Tem o grande, incrível, maravilhoso Andrew Garfield. Eu gosto desse cara, ele é muito bom. Ao lado do Gil Birmingham, do Sam Worthington, entre outros, é um elenco enorme. Bem, a série acompanha o personagem do Garfield, ele que é um investigador crente na religião, na crença mormon. Ele e a sua família são muito fiéis. A cidade onde ele reside são fiéis, há muito fiéis na crença mormon, religião mormon. Mas ele começa a questionar sua própria fé, sua própria crença sobre tudo aquilo que ele acredita, né, que ele acabou crescendo, né, acreditando, no momento em que ele tem que investigar um assassinato de uma mãe de sua filha pequena, né, que pode estar relacionado a uma família e até mesmo às origens da religião, da crença mormon. Bem, é uma série fantástica, é uma série muito intrigante, muito reveladora e de certa forma atual. Se não me engano, é baseado em fatos. Dos eventos apresentados nessa série são baseados em fatos. Tem aquela dramatização de leve, né, para fazer a história fazer sentido. E como uma boa série de investigação, de mistério, de suspense, ela se desenvolve muito bem. De primeiro momento, nós temos a apresentação do personagem, uma família crente que tem um problema, a mãe do personagem do Garfield, ela está tendo o processo de demência, mas a família dele é feliz, ele ama a mãe, ele ama a esposa e as suas duas filhas lindas. E aí no momento ele começa a investigar, que aparece esse caso, esse incidente nessa pequena cidade onde não há muito casos. Ele precisa investigar ao lado do personagem do Gil Birmingham o assassinato de uma mãe de sua pequena filha, e que de primeiro momento o principal acusado seria o marido e pai delas. Conforme as investigações começam, as histórias vão se... pistas, charadas, informações começam a serem acrescentadas, e esse crime pode estar relacionado à família Lavette, uma grande família e próspera, abençoada, unida dessa cidade, e até mesmo a religião, membros da religião Mormon, e até mesmo líderes, todo mundo praticamente dessa cidade. Começa a apresentar indícios de que muitas pessoas podem estar envolvidas naquele incidente. A série ela consegue se desenvolver muito bem, cresce o mistério em volta desse incidente, sobre quem matou elas, quais são os responsáveis. Essa família Lavette, que é uma família próspera, unida, abençoada, mas que há muitas intrigas lá dentro, e no momento em que o pai, o líder, né, o patriarca, precisa deixar o posto e aí dá para um dos seus filhos, que aí a bagunça começa a aparecer, os problemas começam a surgir, que vem toda a guerra com a tributação que é exercida nos Estados Unidos, e começam a surgir, a pesquisar, a varrer a cultura, a explorar o início, a origem da religião, da crença mormon, os fundadores dessa religião, dessa crença, no qual buscam resgatar esses princípios que atualmente, no período em que a série se encontra, não são bem aceitos, mas que buscam resgatar, que assim começa a aparecer os extremistas, os crentes extremistas, os mormons, né, os extremistas da igreja fundamentalista, se eu não me engano o nome correto, e assim começam a surgir várias intrigas, vários problemas, e que tudo isso pode estar entreligado nesse caso, nesse homicídio que acabou acontecendo com essa mãe, com essa filha. É uma série fantástica, consegue
consegue ser intrigante do começo ao fim, consegue trazer muita informação. De um certo momento nós temos o pai e o marido que é o suspeito. Em outros momentos a gente começa a questionar os irmãos dele, a família dele, até mesmo algumas esposas algumas outras pessoas em volta. A narrativa ela nunca para, ela sempre está em movimentos, com muita informação sendo acrescentada. Lógico que como uma série com muitos personagens, com um elenco grande e que tem muitos personagens que se parecem de uma mesma família, fica um pouco confuso para mim. Pelo menos para mim, em questões de nome, nós temos o Alan, Dan, Robin, Ron, enfim, esses nomes começam a confundir tudo na minha cabeça. Daqui a pouco, peraí, a gente tá falando de quem? A gente tá falando do personagem do Sam Worthington, ou a gente tá falando do caçula, daquele que aquele que é problemático, aquele outro ali, enfim. Ela começa a ficar um pouco pesada, muito densa pela questão de um monte de personagem ficar aparecendo, de um monte de nome, mas que é complicado de não ter esses momentos. Afinal de contas, faz muito sentido para a proposta em que a série busca trazer. O mistério envolvendo a crença fundamentalista em que essa família começa a acreditar, começa a acreditar, começa a buscar, e o momento em que isso começa a acontecer, os problemas que vão surgindo, enfim, ela é muito interessante. Outro ponto, né, além da história, por si só, por ser muito crescente e manter a gente instigado do começo ao fim, é a forma que dá uma boa atualizada, uma boa contextualizada nas questões também sobre uma personagem que infelizmente é a personagem que acabou sendo morta no começo da série. Ela que é uma jovem mormon também, ela é crente, ela é devota, mas ela pensa muito fora da caixa, ela pensa muito em não se submeter a um homem, mas sim estar ao lado dele. Ela é muito gente boa, ela é muito gente boa, ela é muito bonita, muito atraente, mas ela não é somente um rosto bonito, por mais que os outros caras acreditam que é só um rosto bonito. Ela é muito esperta, perspicaz, ela busca sua independência, ela tem voz, ela tem autoridade, e isso começa a interferir bastante nessa família, começa a incomodar muito os membros, os homens principalmente dessa família, porque afinal de contas a mentalidade deles é de que as mulheres elas devem ser submissas ao homem, elas devem estar ali servindo ao homem, cuidando das suas casas, enfim, com aquela mentalidade ultrapassada. E no momento em que um dos seus irmãos começa a namorar uma jovem que começa a dar muito pitaco na família, sobre as coisas da família, e não se coloca no seu lugar. Eu acho que essa é a palavra que a série coloca muito bem, é que ela não se coloca no seu lugar, e aí começam a aparecer as intrigas e em volta de quem matou ela. E logo no começo a gente já sabe que ela morreu, ela e a sua criança, mas ao longo da série, no momento que a gente vai acompanhando essa personagem se colocando à frente, buscando ter espaço ali nessa família, buscando ajudar o seu marido, buscando ter a sua vida ali junto com ele, afinal de contas os dois se amam, e isso o seu marido não se incomoda dela ter esse pensamento, dela ser uma jovem estudante de comunicação, buscando ser jornalista, buscando ter seu espaço como opinião. Ele não se incomoda pelo esse jeito dela ser, na verdade ele gosta, mas a sua família, por ser ainda ultrapassada, por ter esses pensamentos ultrapassados, isso começa a virar um problema, que aí
esses conflitos começam a surgir e começam a carregar muito bem essa história, começa a carregar muito bem a narrativa. Outro ponto interessante é a própria dualidade do personagem do Andrew Garfield. Ele começa a se questionar sobre o que ele acredita, se isso é bom ou se isso é ruim. Afinal de contas, conforme as investigações vão avançando e que essa morte pode estar muito bem estar relacionada com uma família de Mormon que acredita nesses princípios e que utiliza a crença Mormon para tentar justificar esse ato de ter assassinado essa mulher, ele começa a se questionar sobre as suas crenças, principalmente quando líderes espirituais, líderes da congregação estão estão buscando abafar o caso para que a igreja, para que o nome, o templo não seja manchado, não seja prejudicado, não seja vinculado com esse crime. E aí ele começa a se questionar, começa a rever os seus conceitos, mas ao mesmo tempo em que isso acontece, ele tem todo um dilema familiar, afinal de contas as suas filhas estão crescendo, estão se desenvolvendo de forma espiritual, estão prestes a fazer o batismo, que é um grande rito de passagem para a religião, para os mormons, e ele começa a se questionar se deve ou não seguir esses caminhos, se ele deve ou não fazer isso, até mesmo com uma imposição da sua mulher. E então ele vive esse grande conflito de ser autoridade por estar em próprio conflito, mas ao mesmo tempo respeitar a vontade, a opinião da sua esposa. Então é muito conflituoso a situação onde ele se encontra. Ele precisa ter voz, mas não a ponto de menosprezar a voz da esposa, no qual os dois se casaram e os dois se amam, e essa relação pode estar em risco devido a esse caso que consome muito tempo dele, consome muito o psicológico dele, ao mesmo tempo em que ele precisa lidar com a sua mãe, que está ali em demência, está ali a cada dia mais se esquecendo das coisas, não fugindo, mas desaparecendo, tendo diversos problemas, diversas crises, e ele tendo que lidar com tudo isso ao mesmo tempo em que ele precisa confrontar a si mesmo, confrontar sobre as suas crenças para resolver inclusive esse mistério. É fantástico, é fantástico. A série também uma outra coisa que eu tinha informado, que ela é muito carregada, principalmente pela questão dos nomes. Outro ponto que carrega muito essa série e que aparentemente seria um problema é que durante todo esse processo de investigação, a série ela começa a trazer relatos do passado, começa a trazer eventos que aconteceram no passado sobre a criação da crença Mormon, os profetas, a origem dos profetas mormons, e que aparentemente seria só um gasta-tempo e para os flashbacks e tudo mais. Essa linha narrativa que começa a crescer, começa a se apresentar junto com a linha principal de investigação e com a segunda linha, com a outra linha, que é justamente o passado, quando os jovens conhecem ali a família, quando a jovem que morreu conhece ali a família do seu marido e vice-versa. Então, basicamente, essa série tem 3 linhas narrativas. A principal, que é a investigação, a do passado, que mostra a jovem conhecendo a família do marido, e essa outra linha que é justamente o passado, a criação, os profetas, os problemas que os profetas tiveram no passado, e como esses eventos, essas contendas que eles tiveram são muito importantes, são levados em consideração para quem se Mormon no presente, conforme todas essas 3 linhas acontecem, deixa a série carregada, mas por mais que pareça
muito carregado, muito desnecessário essa terceira linha, que é justamente o passado, justamente a origem da criação da Igreja Mórmon, por mais que pareça desnecessário, faz completo sentido para a narrativa da história, por esse ocorrido, por esse fato, está muito ligado à origem de tudo, para o mistério, para a investigação e até mesmo para o surgimento, né, para o levante dos fundamentalistas, dos mormons fundamentalistas, no qual tem a ideia do profeta único, para o profeta atual, o que leva, o que encabeça a religião, que encabeça as ideias no presente, que faz o completo sentido para as decisões do presente que são postas pelos responsáveis ou pelo responsável desse crime, que no qual, eu não queria dar spoiler, mas acabei dando spoiler, está muito vinculado ao que vai ser feito depois da morte delas, por qual motivo mataram elas, e não tem como não dar spoiler, desculpa, tá? Então saia daqui se você saia daqui se você não quer ouvir spoiler. Mas todo esse crime começa a surgir uma lista, e então essa lista que foi criada por um líder que acredita ser o profeta único, o profeta atual. Então tem todo o extremismo prejudicial, tem todo... É difícil não falar extremismo e prejudicial, afinal de contas os extremos são bem delicados, são bem complicados. Então essa série começa a apresentar os extremistas, e que as ideias deles não pararam só naquele assassinato. Tem uma lista de nomes, tem uma lista de pessoas nos quais estão praticamente a serem assassinadas, a serem mortas, e aí sim os personagens do Gil Birmingham e do Andrew Garfield precisam encontrar, precisam saber, precisam impedir que mais crimes aconteçam, e localizar logo os responsáveis e prender logo os responsáveis, enfim. Então é uma série densa, com muita informação, tem muita coisa interessante, até mesmo os nativos americanos está muito presente dentro nessa narrativa, que aqui já entra o próprio personagem e a história do Gil Birmingham, que acrescenta bastante. É muito legal a interação entre o Gil Birmingham e o Andrew Garfield. Andrew Garfield é aquele homem branco, crente e firme nas suas convicções, nas suas crenças. Já o Gil Birmingham, um descendente, né, um nativo americano, fala muito palavrão, ele de certa forma, eu não sei se posso chamar ele de ateu, né, mas ele não acredita, né, ele tem uma vida completamente diferente. Parece que ele para mim, eu não sei se ele fala, se ele é ateu ou no que ele acredita, mas para mim ele está muito vinculado ao ateísmo, e ele fala, ele xinga, mas daqui a pouco, desculpa aí, é engraçada a relação dos dois. E o Gil Birmingham dá uns sermões pro Andrew Garfield, para que abra os olhos ou confronte, pense nisso, pense sobre aquilo, enfim, é muito interessante essa relação dos dois. E outro ponto que, antes de finalizar, para destacar, é que a série, por mais que trata desse evento, por mais que põe à prova essa religião, a série ela busca justamente contar um evento, contar algo que aconteceu, mas também ela não invalida a crença mormon, ela não invalida ali, não desrespeita as pessoas, que acho que é algo muito respeitoso, algo muito importante de se tratar. Tem, infelizmente, aquelas ervas daninhas, tem, infelizmente, os problemas, os extremos. Esses extremos são perigosos, que é justamente o que a gente pode levar para os dias atuais, para a nossa consideração, para que a gente pare
pare, pense, reflita sobre o que está acontecendo, sobre essas mensagens. A gente reflita, temos nossa própria opinião se de fato e o que estamos ouvindo, o que está acontecendo, o que está sendo imposto é verdadeiro ou não, é bom ou não, cada um com a sua opinião, cada um com a sua crença, mas pelo menos cada um refletir. E uma das coisas que a série ela faz, ela não invalida a crença mormon, por mais que tenha colocado a prova completamente em 100% dessa série, desde o começo até o fim. Ela apresenta ali, coloca ali no centro da discussão, mas ela não desrespeita a ponto de invalidar, a ponto de anular por completo. Infelizmente, há pessoas, há circunstâncias que levaram a esses extremos, a prejudicaram a religião, prejudicaram ali as ideias, os valores, e que isso sim tem sido prejudicial. São esses extremos que acabaram fazendo com que tudo isso acontecesse, esses pensamentos, mas que esses pensamentos são basicamente ego, orgulho, e nada de Espírito Santo, nada de inspiração de Deus, mas sim o próprio ego, o próprio egoísmo das pessoas que acabaram levando a isso, ou até mesmo a psicopatas, né? Não sei se esse é o termo correto, psicopatas que acabaram levando a esses caminhos, pessoas que infelizmente precisam mesmo de certo tratamento psicológico, porque elas não são pessoas normais, elas estão praticando o mal e elas não estão conseguindo perceber que estão praticando o mal. E por utilizarem ali a religião como uma forma de justificar as suas ideias, justificar os seus pensamentos, justificar ali as suas ações, então acaba prejudicando muitas outras pessoas que acreditam nisso. Então eu acho que é uma série muito bacana de acompanhar, claro, muito delicada, muita informação, então assistam do começo até o fim e, é claro, tire suas próprias conclusões sobre o que você assistiu e, é claro, sobre o que está acontecendo no mundo agora, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, no que você ouve ali por todo o mundo. Você ouve, absorve, pensa, reflita e aí tira suas próprias conclusões, que é uma das coisas muito importantes, que inclusive até tem um certo momento que eles estão investigando, estão lá interrogando um personagem e ele diz lá que a menina ela fornicou, ela está em fornicação. Aí perguntam, fornicação? Mas com quem? Ela saiu com quem? Não, ela não ficou com ninguém. Ué, mas espera aí. Ela é casada e ela está em fornicação? Sim, está em fornicação. Tá, e quem é qual é a pessoa no qual ela acabou tendo relações? Não, com ninguém. Você sabe o que é o significado de fornicação? É quando a pessoa ela não é fiel, quando a pessoa faz um tal ato completamente. O ato não tem nada a ver com a fornicação, mas ele acredita que a fornicação é justamente desrespeitar ou não obedecer ao marido, né, alguma coisa assim do tipo, e que para ele é considerado fornicação, e que é justamente o ponto que a série coloca, é você acreditar cegamente sobre uma ideia sem ao menos você entender do que isso significa. O cara acreditava que fornicação era, se não me engano, desrespeitar o marido, não um ponto de ter relação, namorar, beijar um outro homem, uma outra pessoa. Mas não é isso. Mas ele acreditava que era justamente desrespeitar ali o marido, não obedecer o que o marido diz, ter outras ideias, mas fornicação é ter relações com outra pessoa e ele não sabia desse significado. Então é bacana esse ponto de que acreditar cegamente sobre uma ideia, sobre um pensamento, sem você entender o que isso significa e como você acaba carregando ou espalhando uma notícia falsa, né?
brilhante fake news, né? O significado errado de algo, e como isso prejudica, como isso afeta, né? Por mais que seja apenas um detalhe. Enfim, já falei demais, eu gostei dessa série, deixa eu dormir, tô com sono, 8 horas de conteúdo hoje eu não parei. Eu terminei essa série, comecei e terminei essa série Em Nome do Céu, a série da Apple lá com Tom Egerton, também terminei, vi o último 2 episódios hoje, vi mais um filme de cabine, comecei a achar um filme da Netflix, mas tive que parar para fazer outra coisa, enfim, eu tô cansado, tô exausto, eu preciso dormir, mas obrigado por você ter assistido aqui, caramba, 25 minutos. Fico por aqui, muito obrigado, até a próxima. Tchau.